Ora viva, sejam novamente bem-vindos às nossas conversas sem guião, às nossas Executive Talks da Heather. Hoje temos um convidado muito especial, o Mário Reis. O Mário Reis foi um atleta de alta competição, tem até hoje um recorde nacional, mas eu não vou entrar muito em detalhe, ele já vai falar nisso, e construiu também uma carreira executiva. Hoje, como já perceberam, vamos falar de como é que um atleta olímpico, como é que um atleta de alta competição pode estudar, pode trabalhar em simultâneo e quando deixa a sua carreira olímpica, como é que as competências que adquiriu dessa experiência também o podem ajudar na sua carreira mais executiva. Mário, muito obrigado por teres juntado a nós aqui nesta conversa informal. Eu se calhar ia pedir-te para fazeres aqui uma pequena introdução àquilo que foi a tua carreira académica, desportiva, e entrar já um pouco naquilo também que é a tua carreira executiva. Boa tarde e obrigado pelo convite. Pois eu estudei Engenharia Eletrotécnica em Coimbra e em simultâneo consegui conciliar uma carreira a nível do atletismo, dos 400 metros barreiras, dos 4x400, depois durante os estudos, e eu terminei de estudar em 1993, quando concluí a licenciatura, e eu terminei a minha carreira em 2000. Portanto, ainda consegui conciliar, quer durante o percurso académico, quer depois de 7 ou 8 anos já a trabalhar. Apesar de ter nascido em Lisboa, estudei em Coimbra e na altura fui atleta do Sporting, da Académica e do Sporting. Entre muitas coisas, fazia, na altura, se calhar, muitos atletas do Sporting vivíamos no centro e no norte, portanto fazia como quase todos os atletas do Sporting, cada fim de semana vir até Lisboa para treinar, ou para competir, ou para fazer as duas coisas. E foram tempos interessantes. Atualmente trabalho no Comitê Olímpico Internacional na área de televisão, fazemos a produção e a distribuição daquilo que nós, os fãs do desporto, vemos em casa durante os Jogos Olímpicos. Parte da minha equipa somos responsáveis pela distribuição desse conteúdo para o mundo e é um tema interessante. E eu acho que aí existe uma ligação entre aquilo que estudei, aquilo que pratiquei como atleta e aquilo que hoje executo e as equipas que lidero dentro do Comitê Olímpico. Eu acho que isso é interessante, quando se passam 30 anos, mais ou menos, ver que existe uma continuidade e uma ligação, que as coisas não se perdem, que existe, de facto, aquilo que nós aprendemos como atletas e quando estudamos, que de facto, quando é bem aprendido, funciona como uma base estruturante para aquilo que depois é a nossa vida. Uhum. Como é que surge o desporto na tua vida? Com que idade é que começaste e que desportos é que experimentaste até chegar ao atletismo? É assim, no meu caso, o desporto surgiu da prática quando era estudante de liceu e foi através de um professor de Educação Física que comecei no handball e depois do handball passei para o atletismo e foi assim que surgiu, e surgiu de uma forma muito natural, muito espontânea, em que o atletismo era uma componente adicional daquilo que eram as minhas atividades pós-liceu, entre estudar línguas estrangeiras, depois consegui encaixar aí o desporto e de facto foi como tipo uma paixão. A equipa era interessante, na altura era uma equipa muito gira, a equipa da Académica, aprendíamos, existia um bom espírito de equipa e depois uma coisa segue-se à outra e vais ficando e vais gostando e vais competindo e vais-te interessando e aquela coisa da competição está aí dentro de ti, depois aí começas a investir e a partir daí vais andando. Com que idade qual foi o teu primeiro grande sucesso que te fez pensar a ti, à tua família, aos teus treinadores, espera lá, se calhar está aqui um atleta interessante para bater um recorde nacional. Com que idade é que mais ou menos tiveste essa consciência, ou que alguém teve essa consciência? Eu acho que, assim, talvez eu entrei na faculdade em 1988, eu acho que em 1990, com 20 anos ou com 19 anos,
comecei a ter resultados a nível nacional. E em 92, no ano dos Jogos Olímpicos de Barcelona, em que falhei os mínimos por, já não me lembro, 2 ou 3 centésimos de segundo, nos 400 metros de barreiras, foi aí percebi que, de facto, existia valor a nível nacional e um pouco a nível internacional para explorar. Então aí foi quando se deu também a mudança para o Sporting, como atleta. Foi aí que, de facto, tomei um bocado de consciência que já não podia ser só fazer uma coisa que era simpática e que eu gostava, mas que era necessário investir um pouco mais para tentar dar o salto. Também é um facto que sempre gostei de estar em engenharia, de ser engenheiro e de conciliar. Na altura já tinha ideias de uma carreira internacional, portanto, esse fator sempre pesou, mas de 90 a 92 foi quando, de facto, tomei consciência que os resultados eram um pouco mais do que o nível médio. Uhum. E como é que sentias que conseguias conjugar, até que ponto é que a tua vida académica e depois profissional, mas vamos pensar agora primeiro na parte académica, particularmente na faculdade. Não, isso é fácil, é mais fácil de conciliar, mas quando chegamos à universidade as coisas têm um peso maior, a responsabilidade maior, o nível de exigência maior. Como é que foi conciliar 5 anos de uma licenciatura com uma carreira de atleta de alta competição? Assim, primeiro, em 1990, nos anos 90, bem, uma universidade como a Universidade de Coimbra, mas outras universidades com o peso da história que nós conhecemos, de facto, o desporto e a vida académica não eram coisas muito conciliáveis, ou não é que a vida académica se gerisse em torno do desporto, era absolutamente o contrário. A razão pela qual eu consegui foi, no meu caso, eu acho que, e isso é fundamental, eu gostava daquilo que fazia, das duas. A todo o custo eu tentei manter estas duas atividades com o suporte que é da minha família, naturalmente, há alguns professores que me ajudaram imenso, alguns colegas, evidentemente, com quem, depois, se tinha que faltar às aulas, depois eles conseguiam arranjar uma documentação, mas fundamentalmente foi o suporte de 2 ou 3 professores em que, nas alturas críticas de exames ou já nos últimos anos de licenciatura, nós conseguíamos rearranjar o esquema das aulas para eu poder conciliar estudos, treinos, competições e, naturalmente, naquela altura nós tínhamos a oportunidade de fazer exames em setembro, pois eu tinha sempre 1 ou 2 exames em setembro, porque não conseguia fazer. O atletismo, os 400 metros barreiras, é uma modalidade de verão, em termos de competição, portanto, apanhavas sempre ali com junho, julho, agosto, com competições, portanto, setembro, aproveitava sempre para fazer 1 ou 2 cadeias que deixava. Mas eu acho que o fundamental aqui é gostares daquilo que fazes, ter disciplina, porque tens de ter muita disciplina tu, ter um conjunto de entidades e pessoas do teu entorno que te ajudem e que estejam ali para te suportar. Eu acho que isso é fundamental. Eu acho que atualmente as coisas melhoraram a um ponto de vista das instituições. Eu acho que existe mais visibilidade do desporto de alta competição nas universidades, ou pelo menos em algumas. Vi esta semana, ou a semana passada, que em Coimbra o reitor da universidade recebeu os atletas numa cerimónia, que eu acho que isso é fundamental. Isso significa que o reitor da universidade está consciente que existem atletas que são estudantes da universidade. Eu espero, e eu penso que sim, mas espero que esses estudantes tenham melhores condições para poder conciliar estas duas facetas. Mas eu acho que estes elementos, gostar daquilo que fazes, ser disciplinado, abdicar de algumas coisas, que naturalmente não podia fazer todas as festas que os meus colegas podiam fazer, não podia fazer outras atividades, portanto tens a capacidade também de estabelecer prioridades. Eu acho que isso é isso que faz com que consigas conciliar estas duas atividades. Mas na altura não havia o estatuto de atleta de alta competição como há hoje, que facilita um bocadinho mais
os estudantes que são atletas de alta competição, creio que na altura não havia... Existia um estatuto de alta competição, mas que, sem querer ofender ninguém, mas em que as instituições académicas aplicavam e não aplicavam, quer dizer, era sempre deixado quase ao critério do professor ou da professora da cadeira para tu poderes entregar o trabalho hoje ou entregar o trabalho dentro de 2 semanas, e às vezes era isso que fazia a diferença. Nessa altura existia, e eu lembro que eu usei isso, eu usei o estatuto, talvez não fosse tão conhecido e seguramente não era tão absorvido pelas instituições como eu espero que seja hoje em dia. Não estou muito ao corrente do que se passa nas instituições académicas, mas vendo o que vi a semana passada em Coimbra, penso que sim, que este nível das instituições académicas estarem despertas para o facto de terem estudantes que são atletas e estudantes que são atletas de alta competição, e em Coimbra conheço 2 ou 3 que são atletas olímpicos e que eu acho que conseguem conciliar. Eu acho que as dificuldades continuam a ser as mesmas, ou a complexidade continua a ser a mesma, mas eu acho que a instituição está mais sensível para estes casos. Ok. Então, Dito isto, sim. tenho 2 ou 3 professores a quem estou eternamente grato, porque foram eles, de facto, que me permitiram, que me ajudaram imenso e que me permitiram conciliar e poder terminar o curso dentro dos 5 anos, como qualquer outra pessoa normal. Então, antes de irmos para a tua carreira internacional, vamos pensar na tua carreira nacional. Quando terminas o curso e quando terminas a licenciatura, eu sei o que é que fizeste, mas gostava que, já falámos sobre isso, mas gostava que contasses um bocadinho como é que foi a tua entrada no mercado de trabalho, como é que foi a conciliação dos teus deveres profissionais e dos teus deveres enquanto atleta de alta competição e depois já no Sporting, que naturalmente que tinha uma exigência maior. Exatamente, eu terminei, portanto, a licenciatura em 93, fiquei 2 anos a fazer mestrado, e aí, de facto, tinhas um pouco mais de tempo para conciliar, mas claro que a exigência académica estava aí, portanto, aí não mudou nada. E em 95 comecei a trabalhar na EDP, e aí, quer o meu chefe na altura, quer os responsáveis da EDP em Coimbra e da EDP como grupo, eu sempre tive toda a disponibilidade para ir a estágios, para poder competir internacionalmente, sempre tive essa disponibilidade e outra vez, eternamente grato, é aquilo que eu dizia, é preciso, para conseguires conciliar isto, não é só o teu esforço pessoal, é de facto é necessário um esforço daquilo que hoje se chama a entourage dos atletas, não é? O ecossistema que envolve os atletas, todos estes elementos, todos estes stakeholders têm que estar unidos. Eu, na altura, e EDP, e eternamente grato, trabalhei na EDP de 95 até 2000, sempre tive essa oportunidade e consegui conciliar as minhas atividades na EDP. Na altura fizemos uns projetos inovadores dentro do grupo, e para mim, como jovem engenheiro, foram momentos únicos, de uma experiência única, mas consegui conciliar isso com o pico da minha carreira desportiva. E na altura já, com o Sporting, de facto, tínhamos outras responsabilidades, quer a nível da equipa e depois a nível da seleção, portanto... mas o importante, de facto, aqui é, outra vez, a tua disciplina e, de facto, teres um conjunto dos stakeholders que estão à volta do atleta, no meu caso, depois os stakeholders profissionais, naturalmente, o Sporting, a Federação, darem-te o apoio que necessitas para conseguires encontrar o balanço entre todos estes fatores. Até que ponto essa influência para esse entourage, usando a expressão que tu utilizaste, se alinhar para que tu consigas fazer aquilo que tens de fazer e atingir os teus objetivos, provavelmente também terás de ter do teu lado alguma capacidade, de explicar o que é que se está a passar, o que é que está em jogo
o peso do que está em jogo e alguma capacidade de influência também para conseguires convencer os vários stakeholders, não é? As várias partes interessadas, de que, conseguindo este equilíbrio, ninguém vai ficar prejudicado no meio disto tudo, nem o teu emprego vai ficar prejudicado, nem do ponto de vista desportivo, nem o teu clube vai ficar prejudicado, nem a seleção vai ficar prejudicada, mas que temos de encontrar aqui um ponto de equilíbrio, um ponto de compromisso. Eu imagino que também tenha de existir da tua parte, até novamente na universidade, aqueles professores que te ajudaram, provavelmente também houve da tua parte alguma capacidade de influência, persuasão, para que te permitissem teres esse espaço. Como eu costumo dizer, a confiança não se dá, conquista-se. Conquista-se, exatamente. Eu acho que, sim, e essa capacidade de persuasão e de diálogo e de um pouco convencer, mas eu acho também expor aos teus stakeholders, aos teus chefes na altura, ou aos teus professores, o que é que representa para ti ser atleta, por exemplo, e o que é que também tu podes trazer à empresa e o que é que tu podes trazer ao teu grupo de trabalho na faculdade, por exemplo. Eu não sei se consegui transmitir tudo isso de uma forma clara. O que eu sei é que seguramente houve empatia e houve uma compreensão da parte desses stakeholders que, de facto, o desporto não é só que faça bem à saúde, podemos discutir isso, mas o desporto como formação e como base de conhecimento permita que o atleta retorne, quer às instituições académicas, quer à empresa, algo mais. E eu acho que é importante isso que dizias, que é poder transmitir, saber transmitir o que é que significa para ti e para a empresa e para o país, não é? Quando representas a seleção, mas também é importante que a outra parte ou as outras partes entendam o valor daquilo que tu estás a transmitir. Eu acho que isso aí se calhar também definia um pouco como empatia, não é? Que, de facto, a empatia também se conquista, não é? É um processo diário, iterativo, e se calhar com pessoas com quem tens mais confiança, depois crias mais empatia. E eu acho que é um pouco também isso, é gerir tu como atleta tens que gerir o teu entorno, os teus stakeholders, nada te dá nada, mas isso continua a ser na vida, tu tens que conquistar as coisas, não é? O professor Ministro Pereira dizia-nos que a sorte dá trabalho. Claro que a sorte, é preciso ter sorte, mas é preciso trabalhar. É difícil ter sorte quando não se trabalha, de vez em quando pode acontecer, mas a sorte sistemática significa trabalho. E trabalho ao nível da comunicação, ao nível também de encontrares e de te rodeares das pessoas que te querem e das pessoas que te podem ajudar. Falaste no professor Ministro Pereira, mais à frente ia pegar, uma vez que o acabaste de referir, eu vou já pegar nesse tema. Quais foram, assim, os 3 ou 4 grandes ensinamentos de vida que o professor Ministro Pereira é uma instituição, toda a gente olha com uma reverência, porque foi uma pessoa ímpar no atletismo do Sporting e no atletismo nacional da seleção. Quais foram, assim, aqueles 3 ou 4 grandes conhecimentos que tu trouxeste para a tua vida que foram passados por ele? Assim, eu tive a honra de ser contratado pelo professor Ministro Pereira em 92 e fui treinar com o professor Abreu Matos, mas eu acho que 2 ou 3 ensinamentos importantes, que é, não há limites, os limites definimos nós, de maneira que se nós pudermos sonhar, os limites podem ser ilimitados. Portanto, somos nós às vezes que criamos barreiras que nos impomos, autoimpomos limites. Uma pequena nota lá para casa, o Mário está há muitos anos em Espanha. Está há muitos anos, é? A língua dele é o espanhol neste momento do dia-a-dia e de vez em quando a coisa ali resvala. Coisa resvala, mas pronto, somos nós que nos impomos limites e eu acho que isso é fundamental, é a liberdade para sonhar. Ensinamento número 1. Ensinamento número 2, a sorte dá trabalho. De facto, quem trabalha normalmente tem sorte, às vezes não, mas quando não se tem sorte, deve-se aprender alguma coisa para ter sorte da próxima vez. Sorte entre parênteses.
E o terceiro ensinamento foi a equipa vale mais do que a soma dos indivíduos. E na altura existia uma grande rivalidade no atletismo entre Sporting e Benfica. Basicamente existiam outras equipas, o Porto, o SIPA no Norte, etc. Mas era basicamente que se decidiam os campeonatos de equipas. Mas e necessariamente o Sporting nos homens tinha uma equipa inferior ao Benfica, mas podias ganhar, podias perder, era preciso ter o espírito de equipa e estar coeso. E eu acho que esta criação do espírito de equipa e a força que isso pode transmitir, a energia que isso transmite ao resto dos elementos, eu acho que isso é fundamental. Isto é uma coisa que eu hoje penso e tento aplicar no dia-a-dia quando vamos para uns Jogos Olímpicos, quando temos uma operação importante dentro da minha equipa no dia-a-dia. Estes 3 ensinamentos eu acho que são fundamentais. Foram fundamentais, eu acho que são fundamentais no dia-a-dia. E eu vou pegar neles e vou colá-los a vários momentos da tua carreira para te fazer novas perguntas. Falando de espírito de equipa, queres falar do recorde que eu saiba, até hoje ainda é teu? Não, o recorde foi batido este ano em Munique, por uma equipa excelente. O recorde dos 4x400, este é um recorde que nós batemos em 1995 no Japão. O recorde foi agora batido, portanto. Era um recorde que já tinha há alguns anos. Portanto, uma equipa excelente. Eu acho que Portugal tem outra vez um excelente grupo de 400tistas e que bateram o recorde este ano durante o Campeonato da Europa em Munique. Parabéns a eles, aos atletas e aos treinadores. Mas, outra vez, esse recorde, por exemplo, eu acho que espelha também isto, o que eu acabei de referir, que foi um recorde que foi batido por nenhum de nós era um especialista em 400 metros, tínhamos um atleta de 800 e os outros 3 eram barreiristas. E pronto, e quando se juntam as condições, o trabalho e o espírito de equipa e o espírito de lutar, os resultados acontecem, podem tardar mais, podem tardar menos, mas acontece. E eu acho que é isso que é importante realçar no atletismo e no desporto. O atletismo é considerado um desporto individual, mas eu acho que não existem desportos individuais. Existe talvez desportos em que o atleta pode competir individualmente, mas o desporto por definição e o desporto de alta competição, acima de tudo, é um desporto de equipa, é uma atividade de equipa. E esta coesão entre todos os elementos da equipa é fundamental para os resultados. Um atleta pode ser um excelente 400ista, mas se não tiver colegas com quem treinar no dia-a-dia, não tem que eu o puxe diariamente para fazer melhor, se não tiver um treinador, se não tiver e se não tiveres mais técnica. 3 atletas que estejam ao teu nível, não consegues bater o recorde das estafetas, porque são necessários 4, já são necessários 5 para ter uma reserva, para lesões acontecem, acidentes acontecem, portanto, é isso que quer dizer. Mas eu acho que também é um bocado em tudo na vida, nós não vivemos isolados neste mundo, vivemos rodeados de pessoas, umas que nos querem mais, outras que nos querem menos, mas é assim que funciona, felizmente, a raça humana, a nossa sociedade, não é? Portanto, trabalhaste na EDP até 2000 e desde 2000 até 2022 começaste uma carreira internacional que ainda não acabou. Que ainda não acabou, sim. Portanto, estás há 22 anos fora do país. Estou há 22 anos fora do país, estive de 2000 a 2010, estive na Nokia, e trabalhei em muitos países, felizmente tive essa oportunidade, tive a oportunidade de me expor a diferentes culturas e a diferentes... Queres contar em que países é que estiveste? Eu estive depois trabalhei muito pouco tempo em Portugal, mas depois fui para a Finlândia, depois estive nos Estados Unidos, estive no Brasil, trabalhei em Atenas, na Grécia, e a minha última experiência antes de mudar foi em Milão, em Itália, de 2005 a 2010, com umas passagens esporádicas pela Índia e pela China, na altura em que estávamos a montar umas fábricas, mas foi assim uma experiência inesquecível, uma experiência de facto única,
Uma experiência para a qual eu acho que me preparei, acho que não, tenho a certeza, me preparei. Mas outra vez estou eternamente grato por ter tido essa oportunidade e no meu caso estou agradecido por ter agarrado essa oportunidade e ter, espero eu, tenha contribuído alguma coisa que é para a Nokia, que é para os nossos clientes. Da Nokia passas para o Comitê Olímpico? Sim, em 2010 decidi juntar-me ao Comitê Olímpico. Na altura, durante os Jogos de Atenas, em 2004, foi quando conheci o meu chefe no Comitê Olímpico. E fomos colegas de uma pós-graduação e ficou esta ligação entre os dois. Em Atenas eu fui voluntário nos Jogos, fui voluntário no triatlon, mas foi por mera coincidência que nos conhecemos com o meu atual chefe no Comitê Olímpico. Ele tentou-me convencer de 2004 até 2009. Vi trabalhar com ele, mas por uma razão ou por outra, e a razão era basicamente aquilo que eu estava fazendo na Nokia era interessante, era aquilo que eu queria fazer e era suficientemente arrojado para a época. Eu, de facto, não senti essa sintonia mudar, nem aquilo que me propunham era muito aliciante. E então este noivado durou quase 6 anos. Em 2009, a coisa mudou na Nokia, naturalmente. Estas multinacionais tendem a mudar com alguma frequência, mais ou menos. E em 2009 surgiu a oportunidade de me juntar ao Comitê Olímpico e de propor uma série de atividades, uma série de serviços em que o Comitê Olímpico nessa altura não oferecia. E então, em 2010, na altura dos Jogos Olímpicos de Vancouver, Jogos Olímpicos de Inverno, juntei-me ao Comitê Olímpico e aí sigo até hoje e feliz e grato. Falámos há pouco que às vezes o teu português resvala aí um bocadinho, ali, particularmente com o espanhol, mas tu, para além do português e do espanhol, que são duas línguas nas quais és fluente, falas mais umas quantas, que eu sei. Sim, falo. Não é comum encontrar pessoas que falem mais idiomas do que eu. E, portanto, quando eu encontro, Sim, gosto de explorar a coisa. Queres partilhar? Isso é um pouco também... Assim, eu falo francês e inglês fluentemente, espanhol fluentemente, falo italiano fluentemente, falo um pouco de grego, porque já me começo a esquecer um pouco, e falo russo fluentemente. De maneira que tenho estas 6... Eu digo 6 línguas e meia. O grego ainda consigo ler, já não consigo falar. Eu costumo dizer que falo nos restaurantes e taxistas, é o meu nível de grego atualmente, mas porque não pratico. É um bocado como no desporto, não é? Não praticas e perdes esta flexibilidade mental. E no caso das línguas isso é preciso praticar. No caso do russo, por exemplo, continuo com aulas semanalmente para aprender, porque é uma língua complexa, e segundo, para não me esquecer e para ir melhorando. E é uma língua que está de moda, infelizmente. Pois, infelizmente. Infelizmente, mas o russo é de tal forma complexo que intelectualmente é de facto... pesa o facto de pensares em russo, que eu estou longe ainda de conseguir fazer isso, mas mantém-te de facto mentalmente ocupado e é uma língua completamente dispar das outras línguas que eu conhecia, e a razão pela qual aprendi russo foi porque organizámos os Jogos Olímpicos em Sochi em 2014. E na altura eu não conseguia, até por questões de trabalho, não conseguia conciliar o trabalho com as aulas de russo, mas gostava imenso da professora e assim que terminei os jogos comecei a aprender russo com a Rita e seguimos aí com aulas semanais. Fantástico. Já agora só muito sucintamente, queres-me explicar o que é que faz a tua unidade, quantas pessoas, portanto, daquilo que eu me lembro, tu és
no Comitê Olímpico Internacional na área da televisão, streaming, imagem e vídeo. Portanto, tu és o número 2 da organização e quantos idiomas falam na tua organização? Quantas nacionalidades? É assim, na divisão de Olympic Broadcasting Services, OBS, nós somos 160 pessoas, mais ou menos, e temos 40 nacionalidades, que explica a essência do Comitê Olímpico. 4 pessoas de cada nacionalidade, basicamente. Em média. Que isso aporta uma diversidade e à equipa que é espetacular, que é, de facto, sinto-me plenamente encaixado aí, nessa diversidade. No caso concreto da minha equipa, nós somos os responsáveis por tudo o que é a distribuição. Os nossos clientes são as televisões e as rádios que compram os direitos de transmissão dos Jogos Olímpicos. E no caso da minha equipa, nós o que fazemos é damos serviços às televisões, no caso concreto em Portugal da RTP ou sei lá, no caso da televisão do Reino Unido, BBC, no caso da Europa, Discovery agora, que são quem tem os direitos. Nós damos serviços para que eles possam trazer as imagens que são capturadas na sede dos Jogos Olímpicos até ao país de destino onde estão os nossos fãs, as pessoas que vêm do desporto. Portanto, toda esta infraestrutura de retransmitir os sinais de televisão e rádio desde a sede dos Jogos Olímpicos ao mundo inteiro é um dos serviços em que nós damos na nossa equipa. O outro é a plataforma de streaming para nós conseguirmos ver os Jogos Olímpicos em direto, desde os nossos portáteis e tablets e telemóveis. Depois toda essa parafernália de serviços é gerida, é construída, é elaborada, gerida e implementada pela minha equipa. E estamos entretidos nisso. E assim, é um trabalho interessante, porque é um trabalho que tem uma responsabilidade naturalmente, mas é um trabalho em que toda a equipa põe o melhor que tem para que os nossos clientes e para que ultimamente os clientes dos nossos clientes, cada um de nós em casa, possa receber as imagens na melhor qualidade possível, nas melhores condições possíveis. E é isso que nós queremos, essa é a essência da nossa organização. Nós existimos para que as imagens, o esforço dos atletas chegue até casa de cada um de nós. E é para isso que nós estamos aí. Exatamente. Eu lembro-me de uma conversa que nós tivemos aqui há uns tempos, tu me explicaste isto de uma maneira muito quase poética. A vossa essência é servir o fã, é levar o atleta até à casa do fã. Exatamente. Porque o fã que está na Etiópia, na África do Sul, na Colômbia, na China, num país qualquer do mundo, recebe o seu herói em casa através dos vossos serviços. Exatamente. Vocês unem o atleta ao fã. Sim. E é o fã que alimenta todo este negócio. Sei também, quando entraste lá, não havia streaming, e agora, como estas conversas são sem guião, eu vou fazer-te uma pergunta que não sei se vou esticar um bocado a corda, mas eu vou fazer à mesma. Se puderes responder, respondes. Se não puderes responder, não respondes. Mas eu sei que tu foste uma das principais figuras na entrada do streaming, porque o sinal de televisão e de rádio já existia, o streaming era uma coisa que não existia, que aconteceu durante a tua permanência, durante o teu trabalho no Comitê Olímpico Internacional na equipa de broadcasting. Como é que foi essa experiência? Como é que em termos, e agora vamos voltar aqui às competências que nós ganhamos enquanto atletas, de espírito de sacrifício e de capacidade de ultrapassar obstáculos que às vezes parece que são gigantes e que são quase inultrapassáveis, e capacidade de superação e de chegar e às vezes deitar tudo ao chão e começar tudo de novo, a construir
alguma coisa. Como é que isso foi importante para tu conseguires montar uma coisa que à partida tinha algumas dificuldades, mas que depois tu conseguiste ultrapassar? Não sei se... Sim, é assim, uma coisa que eu não estou de acordo é deitar tudo ao chão e começar de novo. Às vezes deitamos tudo ao chão, mas não começamos de novo, porque isso é o que nos acontece no desporto, não é? Aprendemos das derrotas e aprendemos das vitórias, e às vezes aprendemos mais das derrotas que das vitórias, mas uma derrota é uma oportunidade mais para aprendermos. E isso aplica-se na minha vida profissional, exatamente o mesmo espírito, o mesmo princípio aplicamos. Para responder à tua pergunta relativamente ao streaming, o streaming começou em 2000, nós começámos em 2014, exatamente em Sochi, nos Jogos Olímpicos de Inverno. Era uma experiência relativamente pequena, mas enfim, começámos de uma forma modesta. Isto porque eu acho que também é importante saber como e quando e como é que deves começar a dar um serviço. E é ótimo ter ambições, mas é ótimo também ser realista e saber o que é que podes fazer e o que é que não podes. E às vezes não há problema nenhum em dizer esperamos, temos que aprender e fazer melhor da próxima vez. Eu gosto de fazer isso com os meus clientes, gosto de fazer isso com a minha equipa. Às vezes é normal parar, pensar e tentar fazer melhor. Às vezes consegues fazer melhor, outras vezes não. Então, nós começámos em 2014, começámos em 2012 com uma experiência em Londres, 2012. 2014 foi a primeira vez em que temos o serviço, 2016 foi quando decidimos ir a toda a escala nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, e aí a coisa correu relativamente mal. Porque, de facto, a complexidade... Assim, existem muitas plataformas de streaming. O streaming hoje em dia é uma coisa quase banal, mas no caso dos Jogos Olímpicos, existem muito poucas coisas que são banais nos Jogos Olímpicos. A começar pelo esforço dos atletas, mas no nosso caso, em televisão, pela quantidade de acontecimentos desportivos em simultâneo, a quantidade de conteúdo que nós criamos, que é produzido e que tem que ser distribuído, isso cria uma complexidade enorme na plataforma de streaming. E foi isso que, de facto, nós aprendemos de uma forma dura durante os Jogos do Rio em 2016. Isso levou-nos um pouco a refletir e a pensar o porquê do streaming. E o que é que o streaming aporta a mais ou a menos a um fã do desporto. E uma conclusão interessante foi que nós estávamos muito centrados na tecnologia e pouco centrados na essência, na raison d'être do que são os Jogos Olímpicos e do que é o olimpismo. O olimpismo, como filosofia, foi idealizado para trazer diferentes culturas, diferentes perspectivas da raça humana num único ponto. O broadcasting hoje serve para transmitir isso e para devolver isso ao resto do mundo. E o que nos aconteceu com a nossa plataforma de streaming foi que nós ficámos focalizados na parte técnica, sem pensarmos naquilo que eu, como fã, quero ter em casa, ou quero ter no meu tablet ou no meu telemóvel. E isso são lições importantes, e o que nós fizemos foi, de facto, depois o Rio foi, de facto, deste ponto de vista da plataforma de streaming, foi uma experiência dura, mas enriquecedora ao mesmo tempo, porque serviu para unir a equipa, repensar o porquê do produto e do serviço, e redesenhámos completamente o serviço. E eu hoje acho que nós temos uma plataforma que é uma plataforma moderna, é uma plataforma em que ou tu, como fã, consegues encontrar de uma forma fácil, relativamente fácil, o conteúdo que queres ver, mas é também uma plataforma que ajuda os fãs a encontrar o conteúdo que eles querem, mas que não sabem que existe. E essa é a complexidade dos Jogos Olímpicos.
num dia normal de uns Jogos Olímpicos de Verão, temos mais 30 acontecimentos desportivos em simultâneo. Tu podes ter atletismo, natação, ginástica, pentatlo moderno e tiro com arco e por aí fora. Portanto, se tu não souberes, no caso concreto, se estás interessado nos atletas portugueses, tens que saber quais são os atletas que estão a competir, porque senão é impossível encontrar o conteúdo. Eu acho que foi essa reengenharia que nós colocámos em prática após 2016 e que nos levou a Tóquio com sucesso. E hoje temos uma plataforma que é sólida, temos um serviço que eu acho que faz jus ao esforço dos atletas e faz jus ao interesse dos fãs e à responsabilidade que nós no Comitê Olímpico temos em transmitir o que se passa na cidade que recebe os Jogos Olímpicos para o resto do mundo. E eu acho que esse aí também foi um aspecto importante. Estavas a falar na Etiópia e África do Sul. Sim, nós vivemos na Europa e naturalmente somos influenciados pela cultura europeia, mas a essência dos Jogos Olímpicos é uma essência mundial. E é isso que, na minha equipa, nós desenhamos serviços para que os Jogos Olímpicos possam chegar a qualquer parte do mundo. E é isso que nós queremos, é isso que nós no Comitê Olímpico pensamos, é isso que nós tentamos colocar em marcha. São serviços e estruturas que qualquer fã, independentemente da sua condição social, da sua localização, possa receber algo dos Jogos Olímpicos em direto quando acontece. Muito obrigado. Agora vou pedir-te dois testemunhos. O primeiro, duas dicas, dois conselhos. O primeiro conselho para uma pessoa que é atleta, que já é ou que está prestes a vir a ser atleta de alta competição e que tem simultaneamente uma carreira académica pela frente e uma potencial carreira profissional pela frente. Que conselho é que tu podes dar a alguém nessas circunstâncias, alguém que está prestes a fazer o caminho que tu fizeste? Assim, eu acho que 2 ou 3 conselhos. O primeiro é importante que te divirtas a fazer aquilo que estás a fazer. A estudar, a trabalhar, na tua prática desportiva. Tens que gostar. Isso eu diria que é 70% ou 80% do que te faz falta. O segundo, de facto, é teres consciência que o percurso às vezes é duro. Nem sempre se consegue atingir o que se pretende, mas que, quer dizer, não se passa, não há nenhum problema em que dar um passo atrás para mais tarde dar 2 passos em frente. Não há nenhum problema, o mundo continua, mas eu acho que é preciso interiorizar que não vai ser um caminho de rosas, com certeza. Mas também é o mesmo que se passa no meu dia-a-dia como gestor no Comitê Olímpico. Eu não tenho todos os fundos que gostaria de ter, não tenho todo o dinheiro que gostaria de ter para investir, não tenho todos os recursos humanos que gostaria de ter. Há limitações e essas limitações existem. Portanto, e vão existir na tua vida como atleta estudante, atleta trabalhador, vão existir essas limitações. E o terceiro é a capacidade de aprender das vitórias e das derrotas. E o quarto, que eu acho que é tão importante que se calhar como o primeiro eu dizia 80, não, 50 ou 40, que é a capacidade de dizer obrigado a quem te ajuda, porque vais ter necessidade de muitas ajudas ao longo da tua vida. Eu acho que o dizer obrigado, isso é fundamental. Okay. E agora, muito obrigado, acho que foi uma mensagem poderosíssima. E agora, uma mensagem para aquela pessoa que não é atleta de alta competição, nem está nem sequer tem essa ideia, não seguiu esse caminho, mas que é alguém que está a querer perseguir uma carreira profissional, eventualmente atingir um patamar executivo. Tu és uma pessoa bastante modesta, bastante humilde, e quem te ouviu não tem noção do lugar que ocupas, da importância que tens na organização que ocupas e no patamar onde estás num patamar elevadíssimo em termos executivos. Quais são os conselhos
que podes dar a quem quer perseguir uma carreira executiva, provavelmente conselhos que trouxeste da tua vida desportiva? Parte deles, pelo menos. Parte deles, sim. Ser um executivo com 52 anos significa, no meu caso concreto, tomar decisões no dia-a-dia. É isso que eu tenho que fazer. Tenho que fazer basicamente duas coisas. Inspirar uma equipa a entregar resultados e inspirá-los para que eles entendam o porquê da nossa existência. E depois deixá-los eles trabalhar. E dar-lhes condições para que eles possam trabalhar. Isso significa, por exemplo, transmitir energia positiva, dar-lhes condições para que eles possam florescer, dar-lhes condições para que eles possam trabalhar sem estar dependentes do que me possa acontecer a mim. Eu acho que esses são ensinamentos que tu trazes do mundo desportivo, que é a capacidade, por exemplo, de ler emoções dos teus colegas, dos membros da tua equipa, que é o que acontece no ambiente desportivo. Tens que ler as emoções dos teus colegas, dos teus adversários. Tens que ter respeito, independentemente do que é que se passe na arena desportiva, pelos teus adversários, pelos teus colegas. E esse respeito é exatamente aquilo que é necessário no dia-a-dia numa empresa ou no Comitê Olímpico. É exatamente o respeito pelo outro. Uma coisa que eu acho que é fascinante, em que hoje em dia se fala, e ainda bem que se fala, que é em ambientes multiculturais, a diversidade e a inclusão. Eu olho para isso e, de facto, em 93 ou 94, a equipa do Sporting e a equipa do Benfica, nós tínhamos atletas de todas as cores, raças e alturas e feitios. Portanto, é daquelas coisas que tu dás como adquirido e depois vês que o mundo, se calhar, não é assim tão adquirido. Ainda bem que hoje se fala nisso, mas tu, como atleta, tens já essa vantagem. E no meu caso concreto, pois, a minha equipa de 400 pessoas, pois eu tenho equipas, tenho membros de todas as estratos sociais, raças, cores, países, o que quer que seja, mas eu acho isso uma coisa normal. Às vezes temos dificuldade em nos entendermos, mas é aquela fase de aprendizagem quando estás a aprender uma cultura diferente, não é? Quando agora acabamos de chegar da China, pois sim que demorámos 2 ou 3 meses ou 4 a entender algumas formas de pensar dos nossos colegas chineses, mas no final de contas somos todos seres humanos, todos temos o mesmo objetivo e é um pouco saber ler, é um pouco mostrar empatia por eles e eles por ti. E eu acho que são estas pequenas coisas que no fundo não são tão pequenas, são o atletismo sim, mas o atletismo, o desporto, a escola, a universidade, e depois as tuas diferentes experiências dão pequenas, são pequenos pilares que depois podes montar um em cima do outro e construir algo importante, ou não. E às vezes a coisa também descarrila, é um facto. Mas o importante, eu acho que tudo aquilo que fazes é uma oportunidade de aprendizagem. E eu acho que é a ti como pessoa de aproveitares o máximo e construires algo que seja importante e que tenhas orgulho de um dia olhar para trás e pensares, olha, fiz isto interessante, ou pelo menos não destruí isto, ou pelo menos deixei algo positivo por onde passaste. Eu acho que é importante, cada vez que tomas uma ação, pensar quais são as consequências que essa tua ação pode ter. E eu acho que isso é uma aprendizagem importante do desporto, que é o que tu treinas hoje vai ter reflexo mais cedo ou mais tarde na arena desportiva. A importância da preparação. A importância da preparação, a importância de pensar de um ponto de vista um pouco mais abrangente, de pensar que não existes só neste mundo, um pouco dar um pouco daquilo que sabes, daquilo que fazes à comunidade. Eu acho que isso é importante. Aquilo que nós dizemos do professor Muniz Pereira, não é? Construir uma equipa é, de facto,
é muito mais do que a soma de elementos individuais, e quando constróis uma equipa, de facto, às vezes consegues resultados que tu pensavas que não conseguirias. Eu vejo isso no dia-a-dia, agora na organização dos jogos, não é? Nós conseguimos fazer 2 jogos, os Jogos Olímpicos de Verão em 2021, em Tóquio, 6 meses depois os Jogos Olímpicos de Inverno em Pequim, durante uma pandemia em que tu não podias viajar, tinhas de estar confinado, mas de facto unes-te e fazes o melhor que podes, e poderá não ter sido os melhores jogos da história em termos de imagens. Eu acho que foi a primeira vez que nós fizemos 4K, portanto foi... E tudo isto no meio de uma pandemia, portanto, de facto às vezes tu consegues mais coisas do que aquilo que achavas que a pandemia te poderia impedir, mas não. Unes-te e fazes, tiras o melhor de ti e das condições que tens e consegues às vezes resultados surpreendentes. Mário, muito obrigado por teres vindo. Foi Obrigado, uma conversa interessantíssima. Espero que as pessoas lá em casa também tenham gostado. Muito obrigado por estarem connosco uma vez mais. Muito obrigado pela vossa simpatia em nos seguirem. Muito brevemente estaremos cá com mais uma Heather Executive Talks. Muito obrigado, um abraço e até breve. Muito obrigado.